Olá, quintoanos, tudo bem? Vamos para mais uma autocorreção de história com o tema Os Primeiros Tempos da República, parte 1. Pegue seu livro Trilhas, no módulo 3, capítulo 6. Vamos fazer autocorreções das páginas 247 e 252. Vamos fazer uma pequena recapitulação, do que nós já estudamos nesse capítulo. Bom, no final do século XIX, o Brasil deixou de ser uma monarquia, e passou a ser uma república. O que é essa república, Vocês estão lembrados? É um regime político, que se mantém até os dias de hoje. Nós vamos conhecer mais, aliás, vocês já conhecem, Nós vamos, na medida que a gente for fazendo a autocorreção, nós vamos relembrando, tá bom? Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou dar algumas dicas para fazer a autocorreção. Pegue seu lápis, a sua borracha, uma caneta vermelha, se for o caso, E não esqueçam de escrever autocorreção na página que você for fazer, colocando a data, e a palavra autocorreção. Lembrando que nós estamos, devido à pandemia, estudando aula em casa e quem vai fazer a autocorreção são vocês, tá bom? Acompanhando através desse vídeo aula. Vamos lá, de autocorreção. Vamos começar? Então, abrindo aqui nessa imagem, o que vocês observam do capítulo 6, página 247, os primeiros tempos de república, Então, observando aí, alunos, temos 3 questões a responder. O que as mulheres estão costurando? O que vocês acham que elas estão costurando? Olha aí. Muito bem, elas estão costurando, a bandeira do Brasil, não é mesmo? Observaram aí? Tá bem bonito, não é mesmo? Essa bandeirona aí grande. É isso mesmo. As mulheres estão costurando a bandeira do Brasil. Aí na letra B, em sua opinião, o que o artista quis representar ao fazer essa pintura? O que vocês acham? Bom, isso aí é uma resposta pessoal. Mas vou dar uma dica. O artista buscou representar em sua obra a construção da nova, entre aspas, nova nação que seria implantada com o regime republicano. Ou seja, já saímos daquele regime monárquico, onde o rei comandava, e agora é uma nova nação que seria implantada, que é o regime republicano, que nós já estudamos sobre isso, e lembrando que o regime republicano é uma forma de governo onde tem 3 esferas políticas, que é o poder executivo, o judiciário e o federal, onde quem comanda no poder executivo é o nosso presidente, não é mesmo? Então, só fazendo o lembrete. Aí temos na questão C. Você sabia o que é uma república? Bom, isso é uma resposta pessoal, não é mesmo? Então, nessa resposta pessoal, o que você vai colocar? Você vai colocar o que você sabe, o que você aprendeu, Em caso afirmativo, você vai ter que explicar, não é mesmo? Aí vamos, então, tem aqui na página 248, observe essa imagem aí. Chegou nesse período para a gente chegar nessa parte da República, Nós vamos relembrar também que para chegar na questão da República, teve a crise do Império, do governo monárquico, Aí observe aí essa imagem que vocês estão vendo. Vocês estão observando? Na questão 1, nessa charge, o que está acontecendo com Dom Pedro II? O que está acontecendo? O que vocês colocaram aí? Bom, Dom Pedro II ele está sendo empurrado do seu trono, não é mesmo? Alguém querendo derrubar o governo dele. Por quê? Porque não estava satisfeito. Então, nessa imagem aí, Dom Pedro II está sendo empurrado do seu trono. Aí, 2. De que maneira podemos relacionar a representação de Dom Pedro II na charge com a situação do seu governo na época? E aí, como eu falei para vocês, alguém estava querendo derrubar, ele do governo. Então, o fato de Dom Pedro II aparecer sendo derrubado do trono pode ser relacionado com a crise final do segundo reinado
Então, foi uma crise, né, que o país estava passando por momentos muito críticos, né, uma crise política. E aí o que acontece? As pessoas queriam derrubar ele do poder, foi aí que entrou o novo governo, né, que vamos falar um pouquinho mais adiante. Vamos lá? Então aí depois dessa crise veio o quê? A proclamação da República, né? Observe aí essa imagem, que é a proclamação da República, e tem uma pintura aí de Benedito Calixto em 1891. Na questão 3, também para nós comentarmos, observe a pintura a seguir. Qual é o principal grupo da sociedade brasileira representado nela? Observem aí, o que vocês estão vendo aí nessa imagem? O que vocês colocaram? Bom, eu posso perceber, né, que nessa figura observamos militares, que constituem o principal grupo representado na imagem. Tá? Se você respondeu assim, parabéns. 4. Quais elementos que estão na pintura indicam se tratar desse grupo? O que vocês perceberam? Bom, diversos elementos indicam se tratar dos militares, né, como as espadas. Vocês podem observar que os militares eles estão com espadas, canhões. O uniforme dele, utilizado pelas pessoas representadas, também indicam que são militares, não é mesmo? Aí aqui na página 250, uma atividade, leia o texto a seguir que trata do período final da monarquia brasileira e observe as imagens. Aí tem, em meio à crise institucional, estabelecia-se uma batalha de imagens. Enquanto as fotos oficiais apresentavam uma situação estável, uma família unida e alheia aos problemas de ordem política, as caricaturas desenham um monarca exaurido e preocupado, né? Ou seja, um monarca cansado, triste das batalhas, né? Então, observe que são duas imagens, uma representando a família, né, bem representada, né, e já outra o monarca exaurido e preocupado. Aí você vai fazer uma associação, né? Na letra A, associe cada imagem à sua interpretação. Se você respondeu na letra A imagem transmite a impressão de elegância, união e estabilidade, parabéns, você acertou. E na letra B, a imagem transmite a sensação de cansaço, exaustão, incapacidade, também, parabéns, acertou. Letra B, quais das imagens representa a visão dos adversários de Dom Pedro II e qual delas é uma imagem divulgada pelo governo? Converse com os colegas e explique seus argumentos. Nesse caso, você não vai conversar com os colegas por enquanto, mas podemos observar aqui, alunos, que a imagem B representa a visão dos adversários de Dom Pedro II, né, que queriam derrubar ele do poder, pretendiam desgastar a imagem do imperador com o objetivo de enfraquecê-lo, ou seja, a partir do momento que eles mostrassem que o Dom Pedro II estava cansado, que estava com exausta incapacidade, eles queriam derrubar perante a imagem do pessoal, né? Então, o objetivo era de enfraquecê-lo. Já a imagem A representa uma foto oficial, pois Dom Pedro, naquela época, procurava divulgar uma imagem positiva de sua família e de seu governo, mas, na verdade, não era bem assim, né? Então, se você colocou assim, parabéns. E agora na página 252. Lembra que nós falamos também que naquela época, naquele período, né? Só dois estados, né, que comandavam, né, ficavam se intercalando para justamente comandar lá o governo, que era Minas Gerais e São Paulo, que eles não davam oportunidade para outros estados. Aí tem uma pergunta aqui, você vai olhar, né, essa charge e vai ver aqui na página 252. Descreva os personagens dessa charge e o que cada um deles representa. Aí, observe aí, o que vocês colocaram?
Bom, os personagens da charge são uma mulher, né, que representa a suposta soberania do povo, né? Aí tem um homem representando o político e atrás dele sendo conduzido um personagem cujo corpo é o de um ser humano e a cabeça é de um burro, o que representava o povo. Então esse homem aí com a cabeça de um burro representava o povo, porque ele ia sempre na onda, né, dos políticos. Eles não tinham assim opinião própria naquela época. Então, se você colocou essa resposta, parabéns. 2. Por que o eleitor foi representado desta maneira? Como o cabrito, né? Bom, o eleitor ele foi representado dessa maneira para simbolizar a falta de autonomia política, né? Que o povo tinha naquele período. Eles não tinham autonomia, né? Eles iam na onda dos políticos. Como um burro, ele poderia ser conduzido conforme a vontade do seu dono e não teria capacidade cognitiva para tomar suas próprias decisões. É isso aí. Bom, alunos, e aí chegamos mais ao final, né, da parte 1, né, do módulo 3, do capítulo 6, né? Então, muito obrigada aí pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.